Fala investidores, beleza? Hoje eu vou falar sobre isso aqui, olha só esse gráfico aqui. Vocês conseguem observar que a minha carteira, olha só, está mais 28% e o CDI está mais 28%. E aí fica a dúvida de algumas pessoas do porquê investir aqui na renda variável, sendo que a minha carteira está tendo a mesma rentabilidade que o CDI. Ou seja, estou correndo mais risco e tendo a rentabilidade igual ao CDI. Vou comentar aqui e explicar o porquê disso para vocês entenderem. Let's go! Você já é sócio aí comigo de diversos ativos e já entende o porquê disso, deixa seu like, sua avaliação é muito importante. Se você não investe ainda, se inscreva aí no canal e vamos junto nessa. Então bora lá, eu entendo essa dúvida aqui do porquê minha carteira está no máximo. Se eu coloco aqui, ó, vocês podem ver que está no máximo. Se eu coloco aqui no último ano, por exemplo, olha só, a minha carteira ganhou e muito do CDI, ganhou também do Ibovespa, mas se eu coloco aqui no período máximo inteiro, desde quando eu comecei a investir, vocês conseguem ver que eu estou basicamente empatado com o CDI. E aí muitos me perguntam, pô, se eu tenho uma carteira aqui de renda variável, que em tese deveria render mais que o CDI, correndo um monte de risco, por que eu não invisto aqui todo o meu patrimônio no CDI, que seria a renda fixa, não teria risco nenhum aí, ou praticamente não teria risco. Para quem não sabe, renda fixa também tem risco, tá? Porém, ele é muito inferior à renda variável. Qualquer dia a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Mas só olhando para essa foto aqui da minha carteira, a rentabilidade máxima, a pessoa chega aqui, alguns até riem, comentam zoando. Esses aí eu nem me preocupo muito porque não entendeu como é que funciona. O que eu me preocupo é a pessoa que não entende ainda, tá começando a estudar sobre investimento, e aí vem um comentário de uma pessoa dessa tirando sarro, zoando, e aí sem entender acaba levando essas pessoas a sério. Então eu vou explicar aqui o porquê da minha carteira estar com rentabilidade igual ao CDI. Mas bora lá entender mais ou menos como é que funciona isso aqui. Quando a gente vê essa rentabilidade aqui, CDI mais 28%, muita gente não sabe, olhando esse gráfico aqui, mas há imposto sobre essa rentabilidade do CDI. Essa rentabilidade aqui é a bruta, é sem descontar o imposto, que geralmente é na casa de 15 a 22%. Então só por aí você já vê que não é real essa rentabilidade toda aqui. Tem outro ponto muito importante aqui, eu vou mostrar já já, mas a minha carteira, meu patrimônio geral inteiro, não está apenas aqui na renda variável do Brasil. Eu invisto lá fora também e meu rendimento lá fora é em dólar. Então também não dá para comparar o meu patrimônio inteiro porque eu tenho parte do meu investimento lá fora, uma parte bem considerável. Então eu peguei aqui para mostrar para vocês, olha só, do meu investimento total lá fora eu tenho 6.096 dólares. Fazendo uma conta aqui rápida, olha só, eu vou colocar aqui na calculadora 6.096,79. Esse aqui é o valor que eu tenho aqui em dólar. Vou fazer vezes 5, que é mais ou menos a cotação do dólar. Olha só, eu tenho aproximadamente 30 mil reais em patrimônio lá fora. Desses 30 mil aqui, eu tenho de valorização do ativo, ou seja, rendimento, na casa de 895 dólares. Fora o dividendo que eu vim recebendo dos ativos que eu tenho lá. Mas vamos fazer a conta aqui. Vou abrir até a outra calculadora ao lado. Olha só, vou colocar aqui o meu rendimento. 895,66 vezes 5, que é a média do dólar, ou seja, eu tenho de valorização aqui R$ 4.478. Então, olhando para o meu patrimônio aqui, eu teria que fazer essa soma da minha renda aqui que eu tenho no Brasil, investindo aqui na renda variável do Brasil, e na renda variável lá fora também, que está em dólar. E como a gente bem sabe, no longo prazo, o dólar sempre é mais caro que o real, embora há momentos onde o real se valoriza frente ao dólar. O exemplo aqui, o nosso Ibovespa ele subiu e existe uma correlação negativa entre o Ibovespa e o dólar. Geralmente, não é uma regra exata onde tem que ser seguido, mas geralmente quando o Ibovespa sobe, o dólar cai. E aí, o que eu faço? Eu aproveito para comprar o dólar um pouco mais barato. Agora, a gente faz um tempinho que não vê o dólar acima dos 5, ele estava bem alto, deu uma caidinha. Portanto, eu aproveito sempre esses momentos e compro o dólar para investir lá fora. Se você quiser também investir através da Nomad com o meu código APRENDA20, vocês vão conseguir até 20 dólares de cashback na sua primeira operação de câmbio, onde você converte seus reais para dólares. E aí dentro da Nomad você consegue acessar vários ativos em dólar. Um ponto interessante também que eu quero abordar em outros vídeos é que o índice S&P 500, ele chegou aqui nas máximas, a gente tem até algumas notícias sobre isso. Olha isso aqui, ele bate novo recorde histórico com ações de tecnologia. E de fato essa alta é bem puxada por causa das ações de tecnologia. E olha só, um outro excelente índice aqui, esse realmente subiu bastante. Tecnológicas catapultam Wall Street. Nasdaq 100 em máximas históricas. Ou seja, o Nasdaq 100 é um índice mais voltado para a área de tecnologia. A gente tem aqui, ó, Nasdaq 100 é um índice de bolsa que reúne 100 das maiores empresas não financeiras da bolsa eletrônica norte-americana. E aí a gente fica vendo notícias assim, ó, a força da tecnologia refletida no índice Nasdaq 100. Conseguimos observar que ao longo da notícia, em dezembro do ano passado, o índice Nasdaq 100 atingiu seu nível máximo com a valorização das ações de fabricantes de chips. Toda aquela narrativa que eu falo sobre a taxa
taxa de juros americana, olha só, o índice também aproveita o aparente fim do aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. É parecido com o nosso cupom aqui. Isso de fato se reflete aqui no índice, a gente consegue observar que ele teve uma valorização nos últimos 6 meses aqui, ó, na casa de 13%. Porém, se a gente pega aqui no ponto mais baixo e sobe, a gente consegue observar que foi uma valorização, olha só, na casa de 24%. Eu acho importantíssimo diversificar o patrimônio, mas voltando aqui para minha carteira, olha só, dá para observar aqui que eu estou ganhando bastante do Ibovespa. O Ibovespa está com 18, eu estou basicamente com 10% a mais que ele, e também estou ganhando do IPCA. Mas nesse gráfico aqui de rentabilidade, ele não contabiliza os meus dividendos que eu vim recebendo esse tempo inteiro. Aliás, dividendo esses que são isentos de imposto de renda. Eu não preciso ficar pagando imposto de renda. Como vocês sabem, eu recebo dividendo dos fundos imobiliários e eu não preciso pagar imposto sobre os dividendos. Até então, ele é isento de imposto de renda. Então, diferente aqui do CDI, que a gente tem que necessariamente pagar imposto sobre esse rendimento aqui, que fica na casa de 15 a 22%, os meus dividendos aqui eu não preciso pagar imposto, então eles são o que realmente recebi. Ele não é contabilizado nesse gráfico da rentabilidade aqui, ele não entra como dividendo, ele entra como se fosse um aporte, porque todo dinheiro que eu pego de dividendo, eu continuo reinvestindo. Então ele entra aqui na rentabilidade como se fosse um aporte. Se a gente clicar aqui em carteira, nos meus proventos, e aqui em ano, a gente consegue observar que eu recebi aqui, ó, no ano de 2022, 943, 2023, 5.561 e 2024 aqui 871. Vou até somar aqui para vocês verem. Olha só, 2022, 943. Vou somar aqui o valor bruto, mais 5.561, 5.561, mais 871. Ou seja, no total aqui, R$ 7.375 de dividendo. Eu recebi esse valor aqui e na rentabilidade, como eu mostrei, ele entra como se fosse aporte do meu bolso, o que não é verdade. Ele veio de dividendo, eu não precisei tirar do meu bolso esse valor inteiro. Voltando aqui novamente nesse gráfico da rentabilidade, para quem investe em renda variável, sabe que é de fato variável. Ela vai subir e vai cair. Então, esses momentos onde a nossa carteira aqui fica abaixo do CDI, para quem investe em renda variável há um bom tempo sabe que isso é muito comum. Quando a Selic estava lá muito alta, o CDI estava pagando muito alto, embora tinha os impostos, a renda variável estava abaixo do CDI, dependendo obviamente do ponto onde você entrou. Mas olha só, se eu coloco em um ano aqui, dá para ver que isso se inverte drasticamente. Olha só como é que fica. Minha carteira fica mais 35% e o CDI mais 13%. O Ibovespa fica 14% e o IPCA 4%. Mas vamos colocar aqui, ó, em 3 meses. A situação se inverte também e nos últimos 3 meses eu perdi aqui pro Ibovespa. O Ibovespa ficou mais 10% e a minha carteira mais 5%. Se a gente colocar aqui no último mês, olha só que interessante. CDI passa a ganhar de todo mundo, IPCA também. A minha carteira fica com menos 0,86 e o Ibovespa cai muito aqui, menos 4,88. Embora eu continue recebendo dividendos todos os meses aqui, das ações e fundos imobiliários. E o mais legal aqui da rentabilidade da minha carteira é que, como vocês sabem, 75% do meu patrimônio está alocado em fundos imobiliários. E os fundos, eles não oscilam tanto quanto as ações, ou seja, eles não vão ter uma valorização tão expressiva quanto a ação e também não vai ter uma queda tão expressiva quanto uma ação. E embora eu esteja mais alocado em fundos imobiliários, que em tese não iria subir tanto, eu consegui ganhar do Ibovespa durante esse tempo inteiro aqui que eu venho investindo. Então tem que ficar muito atento quando a galera olha esses gráficos e faz a comparação com o CDI. Tem alguns outros pontos aqui, a gente pode ir entrando mais a fundo, mas se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, vamos trocando ideia, eu posso trazer em outros vídeos também. Eu sei que eu tô devendo o vídeo do REITs pra vocês, eu vou trazer aqui certinho. Se você quiser investir através da Nomad lá, com o meu código APRENDA20, vocês vão conseguir até $20 de cashback. Se você curtiu esse vídeo aqui, sério, deixa seu like aí, sua avaliação é muito importante. Deixa sua dúvida aí para eu trazer no próximo vídeo. E é isso aí, continuar estudando, continuar investindo até nossa liberdade financeira, beleza? Tamo junto demais!